e louvar ao Senhor. Deus abençoe os varões que cantaram aí, toda dificuldade, mas louvaram o nome do Senhor. Deus abençoe a união feminina que também se esforçou nessa noite, louvou o nome do Senhor neste lugar. Quero, irmão, ser grato a Deus nessa noite, porque eu sei que no tempo, hoje é culto de Santa Ceia e culto de doutrina também. Eu quero aqui aproveitar esse tempo para falar sobre o culto de doutrina logo após o culto de Santa Ceia. Nós lemos um texto aqui, conhecido da igreja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O restante desse texto, ele vai nos mostrar o que o Senhor deu a Paulo e vai discorrer a respeito desse tempo trabalhoso. Mas eu li só o versículo 1 para nós olharmos também uma outra direção. Essa outra direção que nós queremos extrair daqui, do capítulo 3, do versículo 1, sobre esta palavra, últimos dias, que está sobrevindo, sobrevirão tempos trabalhosos. Esse tempo trabalhoso, irmãos, ele envolve a igreja de uma forma muito intensa. Por quê? Porque o contexto vai nos falar aqui, o texto do capítulo 3 todo, que vai aparecer homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, ingratos, caluniadores. E nós temos vivenciado isso, essa batalha, essa guerra espiritual contra a igreja do Senhor Jesus. Isso, irmãos, tem sido penoso, tem sido bastante desgastante para a igreja do Senhor. Nós vimos para os cultos, e isso aqui, não é só aqui, quase todos os lugares, e muitas das vezes sentimos um peso sobre nossos ombros, sobre a nossa vida. Achamos que poderia ser melhor do que aquilo que nós estamos vivenciando. Mas o que é isso, pastor? É o tempo trabalhoso. É a investida que está vindo sobre a igreja. Acabamos de falar aqui de alguns irmãos que se afastaram, estão longe, estão distantes, mas que nós não abrimos mão de vê-los na rua, de parar, de conversar, de tentar, uma palavra amiga, trazê-los de volta, porque todos são importantes. Nós louvamos a Deus nesta noite porque nós estamos aqui. Nós louvamos a Deus nesta noite porque nós estamos de pé. A própria palavra vai dizer que aquele que está de pé ora para que não caia. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus o privilégio de nós estarmos rompendo esses tempos trabalhosos, essa diversidade, e estarmos aí caminhando junto ao Senhor. E quando nós falamos no contexto de tempos trabalhosos, sobre a igreja, sobre os dias que nós estamos vivendo, nós falamos também de mais trabalho que nós vamos ter como igreja do Senhor. E tem hora, irmãos, não se assuste que eu e você vamos ter que esquecer de nós para estarmos alcançando outras pessoas. É como se nós estivéssemos no meio de um conflito, de uma guerra, em que um dos nossos foi alvejado, mas nós, Fernanda, não podemos parar. Nós vamos segurar, nós vamos empurrar ele, nós vamos fazer o primeiro socorro, vamos até tentar carregar ele, mas nós não vamos poder parar, nós não vamos dar o luxo de podermos parar. Nós precisamos entender esses tempos trabalhosos. Eu vejo, irmãos, no cenário cristão, sobre a investida que nós estamos atravessando dia após dia, os combates são reunidos contra a igreja do Senhor. Se o crente não tiver uma aproximação de Deus na leitura diária da palavra, se o crente não tiver um momento seu com o Senhor, de oração, de busca, de vir aos cultos, um coração desejoso para receber, irmãos, é bem provável um crente sucumbir, apostatar da fé e ir embora, porque é muita coisa que nós estamos vendo. Domingo pela escola dominical,
Nós estávamos falando aqui, os irmãos que vieram no domingo na escola dominical, nós falamos sobre como é o culto, como é a adoração. A lição estava nos ensinando tudo isso. E na oportunidade que nós tivemos no terceiro e último tópico, eu falei, irmão, sobre o inimigo que nós temos hoje, que é o Google. O Google tem sido pastor de muitos crentes que se administram a sua própria vida. Eles veem ali, olham ali, tira a conclusão, vai lá, clica ali, e aquilo ali, se o Google falar, ele aceita, mas não é submisso, conforme a palavra de Deus diz, aos seus pastores, não é submisso à autoridade, não tem nenhum princípio sobre a vida dele, porque o Google administra a vida dele. Isso é perigoso, isso é ruim, isso é os dias trabalhosos, isso é o tempo trabalhoso. Se nós formos conversar com os irmãos assembleanos de tantos anos atrás que estão vivos hoje, nós vamos ver que eles passaram por tantas coisas, por tantas lutas, mas permanece firme, e aquele tempo que eles passaram não foi suficiente para naufragar a fé deles. Pelo contrário, eles ficaram mais crentes ainda, porque eles estão vendo coisas nos dias de hoje que nos assustam, Esses são os tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estou falando isso, irmãos, porque a igreja ela vai ter no seu papel, seu trabalho aumentado. Nós vamos estar vendo coisas que nós não víamos. Se os irmãos saírem um pouquinho da zona de conforto onde nós moramos e for para algum outro bairro, você vai ver pessoas dando nome, fulano, ora por mim, meu nome é fulano, tal. Você vai ver filhos de crente. Às vezes até um obreiro que está desviado, fazendo uso de um entorpecente, afastado dos caminhos do Senhor, já cantou, já pregou, já participou de conjunto e agora está distante. O que é isso? Os tempos trabalhosos são forte vento que tem vindo sobre a igreja do Senhor Jesus. Mas deixa eu dar notícia diante de tanta coisa ruim. Irmãos, fique tranquilo. A igreja do Senhor ela não vai sucumbir. A igreja do Senhor ela segue triunfante. Glória a Deus. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que nós temos que fazer, pastor? O senhor falou tanta coisa ruim aqui a respeito dos tempos trabalhosos. Nós temos que ficar firmes. Nós não podemos olhar para isso nem para aquilo. Nós não podemos estar pegando as notícias dos nossos dias a dia e aplicando como de cheio no nosso ser. Não, pelo contrário, nós temos que desvencilhar desse turbilhão de coisas que vem sobre a nossa vida e continuar a ser mais crentes. Quando nós entendemos que nós não podemos falar dos nossos irmãos, porque nós não somos juízes, nós somos espectadores da lei. Só um Deus, um juiz, um legislador, que é Deus, né? Nós não podemos julgar. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo trabalhoso faz com que o respeito continue, faz com que a unidade fique firme. O Salmo vai dizer, o salmista vai dizer no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse viver em união nos está mostrando que se nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos passar por esse tempo trabalhoso, trabalhando mais ainda para Jesus, fazendo mais ainda com o Senhor, né? Sendo árvore frondosa para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Na visita que nós fizemos ontem, nós colhemos lá com o paciente, já para o Paraci, a sua esposa, que sexta-feira ele tem que estar lá na Tijuca para fazer o exame. Irmãos, não pensei duas vezes, não liguei para casa para perguntar à minha esposa se tinha alguma coisa para fazer. Falei, Rose, sexta-feira eu vou estar aqui para pegar o seu marido, para levar ele lá na Tijuca e para depois trazer ele para cá, para Cascadura. Porque ela só, irmãos, né? Talvez não vai aguentar se houver algum infortúnio. E nós precisamos entender isso. Nós temos a empatia, nos colocar, né, no inglês dá o nome de feedback, você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, entender que Deus tem sido benevolente conosco, tem sido misericordioso conosco.
Sou grato a Deus, irmãos. Sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo trabalhoso vai fazer com que nós trabalhemos mais. Então, se você cruzou os braços, permita falar nesta noite, descruza os braços, leva ele para cima, ergue para os céus e diz: Senhor, estou aqui, usa a minha vida, porque eu estou pronto para o trabalho. Quando nós cantarmos o hino 212 da harpa, nós vamos cantar com certeza daquilo que nós estamos cantando. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? A batalha é renhida, lá no fronte nós vamos estar, né? Lá no fronte nós vamos estar, onde a guerra é renhida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra doutrinária, mas eu também não posso deixar os irmãos sem a palavra da ceia. Do jeito que você está aí sentado, abra sua Bíblia, irmão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como ele se come, beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, parece uma coisa conhecida dos irmãos, o código salteado, mas o Espírito de Deus, ele nos leva aonde Ele quer e nos traz uma mensagem do céu para as nossas vidas. O versículo 26, Paulo escreveu, no versículo 26 está escrito: porque todas as vezes que comermos esse pão e bebermos este cálice, anunciai a morte do Senhor, e termina o versículo dizendo: até aqui que vem. Até que ele vem, né? Ou até que vem. Irmãos, eu vejo isso aqui, e essa é a mensagem da ceia, já estou terminando para nós orarmos e partirmos para a Santa Ceia do Senhor. Eu vejo isso aqui, irmãos, como uma expectativa muito grande na nossa vida. Muito feliz na nossa vida. Me fez lembrar, quando eu estava lendo esse texto aqui, agora o Senhor trouxe à minha mente aquele encontro da rainha de Sabá com Salomão. Aquela moça, aquela rainha, ela ouviu muito a respeito do reino de Salomão. Ela ouviu falar muito sobre o reino de Salomão e ela intentou e foi lá fazer uma visita. Foi ter lá no reino de Salomão. Para a glória de Deus e para a surpresa nossa, porque está escrito na Bíblia. E quando ela chegou lá no reinado de Salomão, ela, quando começou a observar as coisas, ela abriu a boca e no vernáculo ela falou e disse: olha, eu tenho ouvido a respeito do seu reino, eu tenho ouvido a respeito da sua grandeza, da sua sabedoria, de tudo que o Senhor tem, mas o que os meus olhos veem não pode explicar, é muito mais. Talvez ela olhou os funcionários de Salomão, viu a grandeza, viu tudo aquilo, ela disse: eu estou encantada, eu estou surpresa, porque é uma coisa extraordinária. De ouvir, eu fazia uma imaginação, mas agora estou vendo. Os irmãos não calculam a palavra da ceia nesta noite. Quando o Senhor fala no versículo 26, todas as vezes que nós comermos o pão, bebermos o cálice, nós vamos anunciar, é o trabalho, o tempo trabalhoso, nós vamos anunciar a morte do Senhor. Jesus Cristo veio, morreu, quer te salvar. Nós vamos estar falando do Evangelho, vamos estar reunindo nas casas, vamos estar indo atrás daqueles que estão com pouca fé, aqueles que já perderam a fé, nós vamos lá tentar suscitar ele, vamos com marca-passo no céu para dar um choque nele, né? Glória, quem sabe eles reagem, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso o texto está dizendo, é até que venha, há uma promessa,
Muitos crentes já apostatou da fé, já não crê mais nisso, já não aceita mais isso, já não recebe mais isso, porque vem ouvindo falar de Jesus. Tem uns até que brincam e dizem, eu ouço que Jesus veio desde quando era pequenininho, eu já sou grandão, eu sou pai de família, ele não veio ainda. Irmão, joga a mão para cima e agradece que ele não veio, porque ele está nos dando a oportunidade e estamos vivos, porque o dia que ele vier, irmãos, a Bíblia está registrando que há um no meio, que quando ele for tirado, está falando da igreja, as coisas vão ficar turbulentas aqui embaixo. Se os irmãos estão vendo aí os rumores de guerra, se os irmãos estão vendo aí as coisas aceleradas, né? Se isso não nos traz para você espanto, só vai te trazer espanto quando acontecer, pô, irmão, você precisa que o Senhor te desperte. Chamei a minha esposa, eu costumo estar ali observando, me atualizando nas notícias. Eu falei com minha esposa, filha, eu estou preocupada. Ela falou, por quê? Eu falei assim, a Rússia está vendo as suas fronteiras sendo cercada pela OTAN, grupo de países que fazem parte da OTAN. Já falaram lá que nem números bíblicos, tem mais de 90 mil soldados fazendo trabalho de guerra ali, né, na fronteira da Rússia. E o presidente que vai até 2030, agora Vladimir Putin, ele já falou que vai começar a mexer no arsenal nuclear. Tem uma maleta que carrega, mostrou a maleta que ele carrega, né? É só apertar lá o botão e começa a sair do mar, da terra, da montanha, né? Mais de 1.700 ogivas. Irmãos, e o repórter falou, dá para destruir o mundo. Se isso não mexe contigo, alguma coisa precisa, né? E se nós for falar aqui de bomba atômica, não tem nada a ver com Santa Ceia, nós vamos, poxa pastor, nunca falei sobre isso, nunca ouvi sobre isso, não me traz temor nenhum, O primeiro impacto é quando ela cai, o segundo é a onda, né, daquele cogumelo, é a onda que vai, e o terceiro é aquilo que vem trazendo a radioatividade, né, a vida das pessoas, e as pessoas vão sucumbindo. Irmãos, Jesus está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. Jesus está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. A igreja está sendo sacudida para lá, sacudida para cá, suas bases, mas a igreja está firme. A igreja está firme. Porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. Estou bombardeando a igreja 24 horas, mas a igreja é do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu volto nesta palavra que o Senhor Jesus falou. Até que eu venha. E Ele vai vir. Se para os irmãos escatologia bíblica é coisa que não traz muita importância, começa a se importar. Porque quando as nações se levantarem e for contra Israel, e vão se levantar muitas nações contra Israel, quando elas forem contra Israel, ô irmão, a Bíblia diz que o Senhor virá, pisará, né, e disparar os inimigos de Israel pelo assopro da sua boca. Isso vai acontecer quando eles entenderem que Israel, né, essa nação que muitos estão tentando dizimar ela, Adolfo Hitler, né, o pessoal chamava de meu filho, né, meu líder, tentou acabar, tentou dizimar com os judeus. Outros vieram por trás tentando fazer isso, fazer aquilo. E até hoje nós vemos a ira contra Israel. Recentemente os irmãos viram um ataque que aconteceu em Israel. Eu falei com a minha esposa, eles não sabem com quem mexer. E hoje nós estamos vendo a quantidade de mortos que tem do lado de lá. Então, irmãos, quando isso acontecer, vai se cumprir dentro da escatologia bíblica que o Senhor virá e disparará os seus inimigos pelo assopro da sua mão. Então é importante nós entendermos isso. Nada no cenário que já está escrito na escatologia bíblica não vai deixar de se cumprir, vai se cumprir. E a igreja, irmãos, segue trabalhando para o Senhor. Aleluia. E eu tenho aqui algo para animar os irmãos. Fique firme, seja fiel, porque quando o Senhor vir nos ares, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, soar e nós subirmos, aí, irmãos, acabou o seu problema, acabou o meu problema. Acabou a sua luta e acabou a minha luta. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor estiver, nós estaremos com Ele. Glória a Deus. Dentro da escatologia bíblica, nós aprendemos que logo de cara, assim que isso acontecer, 7 anos nós vamos estar lá com Ele. Quem ficou aqui,
Aí eu era crente, mas eu fiquei. É 7 anos de tribulação. A igreja já não vai mais estar aqui. As coisas vão ser apertadas. Já está um cenário aí, né? Já se apertando para isso, mostrando o nível, um só legislador, algo ecumênico. Mas nós vamos estar lá 7 anos com o Senhor. Passou os 7 anos, aleluia, vamos reinar com Cristo. A igreja vai estar onde o Senhor estiver. Então, esse problema nosso acabou. Quando é isso, nós vamos sofrendo as nossas dores, vamos caminhando e vamos cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem alguma coisa para acertar